Olá, irmãos, como foi anunciado, eu sou o pastor Eliezer e trabalho juntamente com o pastor Fernando Lima, ali no Seminário Batista da Venezuela. Nós, desde o início da pandemia, estamos no Brasil, levando às igrejas esse ministério, buscando parceiros, podemos até dizer mantenedores para o ministério ali na Venezuela. Como vocês sabem, a Venezuela passa por uma crise até humanitária. E então os alunos e professores ali necessitam ter o seu sustento. Então estamos buscando junto às igrejas no Brasil pessoas e igrejas que queiram investir na formação daqueles homens e mulheres. Desde o início da pandemia nós estamos rodando pelo Brasil, já em vários estados. Inclusive neste momento eu estou em São Paulo há mais de um mês e vou ficar pouco mais de um mês e meio aqui, levando a esse projeto, o projeto de manutenção do seminário, para que pessoas possam contribuir para a formação ali daqueles alunos e ajudar no sustento deles e dos professores. Então os irmãos estejam orando por esse trabalho, por esse ministério, se envolvendo, divulgando esse projeto para outras igrejas, irmãos, até mesmo empresas que queiram investir e contribuir com a formação ali daqueles alunos. Que o Senhor possa abençoar todos vocês. E eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus também. No início do ministério de Jesus, nós lemos a partir do capítulo 5 de Mateus até o versículo 7, as bem-aventuranças. Eu digo no início do ministério, pois no capítulo 4, versículo 17, diz que Jesus, a partir deste momento, Jesus começou a anunciar o reino de Deus. Então ele começou realmente a transmitir essa palavra, levando para as pessoas. E eu quero dizer para nós, como igreja, como servos do Senhor Jesus Cristo, que hoje também devemos estar transmitindo estas verdades. O reino de Deus está próximo, então arrependam-se. E nós lemos que Jesus andava por várias cidades, e por onde ele passava, através dos seus ensinos, do seu modo de falar, do seu modo de agir, dos milagres, atraía muitas multidões. E uma dessas, esse ajuntamento de pessoas no capítulo 5, Jesus então viu a multidão, subiu ao monte e do monte começou a ensiná-las. Essas bem-aventuranças que lemos aqui no capítulo 5 de Mateus, elas são promessas para nós como igreja hoje também, porque elas são promessas destinadas àqueles que seguem fielmente ao Senhor. Elas revelam a extraordinária carga de felicidade e bênçãos, da qual desfrutam todos aqueles que praticam estas verdades escritas na palavra de Deus. As dificuldades também não são omitidas, ele demonstra isso. Mas, no entanto, há uma garantia, meus irmãos, uma garantia do triunfo perpétuo aos que são fiéis. As bem-aventuranças, elas revelam algo profundo nos ensinamentos de Jesus. A retidão que agrada a Deus, o modo de vida, o estilo de vida, então, praticada pelos seus filhos, isso traz a bênção para os que assim vivem, para os que assim praticam. Não adianta, eu creio aqui que Jesus está dizendo que não adianta ser apenas aparente, uma coisa externa, mas Jesus está buscando o coração das pessoas, a mente delas. Isso deve manifestar atitudes corretas. Ou seja, cristão, a palavra de Deus aqui demonstra que ele exalta os que são amorosos, exalta os que são cheios de fé, exalta os que são humildes, os que são corajosos, fiéis ao Senhor. Então que possamos a cada dia demonstrar essa fidelidade ao Senhor. Um dos grandes ensinamentos para nós nesses 2 primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus é que Jesus olhou para as pessoas. Isso me chama a atenção.
ele olhou para as pessoas e logo passou a ensiná-las. Irmãos, sempre devemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Pessoas que Deus coloca diante de nós para ouvir a verdade. E muitas vezes por vergonha, por acanhamento, muitas vezes por falta de conhecimento bíblico, nos omitimos e não transmitimos, não falamos para aquelas pessoas: arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Verificamos que Jesus, no início desse sermão da montanha, ele ficou, como ficou conhecido, né? Ele traz aqui 9 boas bem-aventuranças. Percebemos que o Senhor não nos ensina um código de ética aqui, mas sim o Senhor está mostrando que as bênçãos de Deus são para aqueles que obedecem, para aqueles que seguem. Ao estudar as bem-aventuranças, aprendemos que se trata de um ensinamento bem comum dentro da Bíblia. Se você voltar no Velho Testamento, essas bem-aventuranças estão todas lá. Lembra do Salmo 1, versículo 1, que diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, todas essas bem-aventuranças descritas por Jesus, elas devem ser consideradas preciosas para você e para mim. Nós, como cristãos, devemos dar grande valor a esta verdade. Pois as palavras que alguém falou, né, em João 7, pois podemos ver em João 7,47, pois são palavras de alguém que falou como ninguém havia falado. Então essas palavras de Jesus, as pessoas viam isso como algo diferente, algo que trazia ensinamento para elas. E aí nos chama a atenção ainda 2 Coríntios 5,10, que diz assim: são palavras de alguém que nos julgará um dia. Então devemos estar atentos a essas palavras do Senhor. Você quer saber como deve ser o comportamento de um cristão, de um verdadeiro seguidor de Jesus? Então pratique essas verdades, pratique isso que Jesus ensinou para nós aqui, porque é Ele que devemos obedecer. É Ele que iremos realmente prestar contas um dia diante de tudo isso. Então, meus irmãos, como escreveu certa vez John Stott, ele disse o seguinte: o Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, embora se possa argumentar que seja a menos compreendida e certamente a menos obedecida. Então, que nós possamos a cada dia estar obedecendo essa palavra de Deus. Conforme vamos estudaremos as bem-aventuranças, possamos colocar em prática em nossas vidas. Então, meu irmão, para nós concluirmos aqui.